Nação Corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado, cheio de notícias do Timão. Vamos falar sobre a vitória do Corinthians e classificação para o final do Paulistão. Ramon Dias respira no cargo do Corinthians e tenho muito mais informações para vocês neste vídeo, certo? Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de nos ajudar. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, antes de entrar aqui nos detalhes da partida entre Corinthians e Santos, quero falar para vocês sobre Ramon Dias. Fiel, quando erra, a gente critica, isso é normal. Quando acerta, a gente tem que elogiar. E é isso, tá? É isso, Ramon Dias. Entrar com o básico, fazer o arroz com feijão, sem inventar, sem tentar dar uma de professor Pardal. O elenco do Corinthians é um elenco bom, falta algumas peças para esse elenco ficar mais forte, mas você não tem que inventar. Faz o arroz com feijão que vai dar certo, tá? Entrou com um time, na minha opinião, corretíssimo. A entrada do Ranieri no lugar do Breno Bidon foi aí um mérito gigante do Ramon Dias, porque o Corinthians tem a sua dupla de zaga, que é uma zaga que falha, é verdade. O Gustavo Henrique é um zagueiro lento, só que ele compensou com a entrada do Ranieri, jogando com dois volantes. Aí o Corinthians joga com o José Martinez, que corre muito, não cansa, um ótimo volante. Joga com o Ranieri também, daí de outro volante, jogando com dois volantes, que faz a contenção defensiva muito bem. E aí o Corinthians coloca dois meios ofensivos, que é o André Carrillo, jogando com liberdade, sem precisar voltar muito, e com o Rodrigo Garro também jogando livre, tá? É isso, é jogar o básico, é fazer o arroz com feijão, e deu no que deu a classificação do Corinthians, tá, fiel? E nas substituições, em que o Ramon Dias costuma prejudicar o Corinthians, fazendo substituições erradas, né? Ele acertou também de novo, porque ele tira o André Carrillo e coloca o Breno Bidon. Quando eu vi o Breno Bidon aquecendo, eu falei, ai, cara, ele vai tirar o Martinez ou o Ranieri. Ele vai errar, porque o Corinthians vai passar com um volante, Santos perdendo, Santos precisando pressionar, ele ia pressionar o Corinthians, aí o Corinthians ia jogar recuados finais. Então, eu gostei muito da substituição. Aí ele tira o Carrillo cansado, coloca o Breno Bidon, ou seja, trocou 6 por meia dúzia, não alterou nada, manteve os dois volantes que estavam bem na partida, tirou depois. Aí, mais pra frente, ele fechou a casinha, porque o Corinthians está ganhando. Aí ele fecha a casinha colocando o Rian e o Alex Santana. Então é isso, é fazer o básico que as coisas vão dar certo. E Ramon Dias respira no cargo do Corinthians, tá, fiel? Eu falei, muitos não gostam do Ramon Dias. Eu também prefiro, hoje eu acho que o Corinthians merece uma qualidade de técnico melhor. Só que falando sobre informações, fiel, Ramon Dias respira e permanece no cargo. E para nós corintianos, hoje, torcer pro Ramon Dias sair é tá torcendo contra isso aqui, ó. É tá torcendo contra o Corinthians. Porque quem é corintiano vai torcer pro Ramon Dias se dar bem. Porque o Ramon Dias se dando bem, o Corinthians também vai estar. E detalhe, Corinthians entra com moral contra o Barcelona de Guayaquil, tá, fiel? Corinthians entra com moral para esta partida. Não vou estender aqui sobre a partida do Barcelona de Guayaquil, que vamos enfrentar na quarta-feira, porque esse assunto já tá dando o que falar. A mídia, cara, ela é tão, vamos dizer assim, né? Ela é tão anticorintiana que ela já está começando a falar, mas porque ganhou, mas lá contra o Barcelona de Guayaquil o Corinthians perdeu, porque vai ter uma missão pela frente. Chega, cara, chega! Ninguém aguenta mais ouvir Barcelona de Guayaquil, já passou. O que tinha pra gente explorar sobre esse assunto já acabou. Agora é assunto para quarta-feira, que o Corinthians, inclusive, chega com moral para enfrentar o Barcelona. E volto a repetir, eu volto a repetir nesse canal para vocês. Eu acredito na classificação do Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acredito na classificação do Timão e é isso que vai acontecer. Certo, fiel? Agora vamos entrar aqui, né, nos detalhes importantes da partida entre Corinthians e Santos. Primeiramente, já para deixar claro, corintianeiro, o Memphis, ele não jogou uma partida boa. O Memphis não fez nada. Rodrigo Garro não fez nada. Primeiro tempo você nem escuta falar o nome do cara. Fiel, jogador decisivo, jogador que é craque, jogador que joga pelo time, jogador que faz a diferença, é isso.
É isso. De repente o cara não tá jogando nada, absolutamente nada. Ele precisa de uma bola para fazer a diferença no jogo. E é o que o Memphis fez no primeiro gol do Corinthians. O Memphis pega a bola numa jogada ensaiada de escanteio do Corinthians e coloca o Yuri Alberto na cara do gol. O Memphis Depay colocou o Yuri Alberto na cara do gol. E não foi uma jogada simples. Ele deixou o Yuri Alberto na cara do gol dentro da pequena área. Isso é que um jogador diferente faz. É para isso que ele é pago, para fazer a diferença. Ele não fez uma partida em si boa, em que ele foi muito participativo, mas ele deu o passe pro gol. Ele deu o passe pro primeiro gol do Corinthians, colocando o Yuri Alberto dentro da pequena área, na condição de só parar o pé na bola e fazer o gol do Corinthians. Então, méritos do Memphis, méritos do Yuri Alberto, que fez o gol, méritos da comissão técnica do Corinthians, porque foi uma jogada ensaiada. O Yuri Alberto, você vê que eles fazem a jogada ensaiada, o Yuri Alberto já infiltra por trás da zaga de um jeito muito rápido, é que não dá tempo do zagueiro do Santos sair para a linha de impedimento ser marcada, para a linha de impedimento ser feita, porque é uma jogada muito trabalhada, muito rápida. E o Yuri Alberto faz o gol do Corinthians, 1-0 pro Timão, tá? No gol de empate do Santos, a gente volta a falar aqui que a nossa zaga está falhando muito, principalmente bolas aéreas, tá? O Félix Torres sobe para tirar a bola de cabeça. No subir, ele faz, né, vamos dizer assim, a parede. O José Martins fica perdido na jogada, porque ele tem que ser reflexo puro. E aí, o Tiquinho Soares faz o gol do Santos 1-1. Só que tem um detalhe, Fel. O Corinthians tomou o gol do Santos e só. A zaga, os volantes, o time do Corinthians não deixou o Santos jogar. Ah, o Corinthians não fez uma grande partida, corintianeiro, mas também não deixou o time do Santos jogar. Porque o time do Santos tem jogadores interessantes. Tem o Soteldo, tem o Guilherme, tem o Tiquinho Soares. O Neymar não jogou, mas também é outro jogador que pode fazer diferença, assim como o Garro e o Memphis fez, e o Roberto, em uma jogada pode decidir. Então tem jogadores interessantes que o Corinthians soube se defender muito bem e marcar. A zaga do Corinthians continua falhando, Fiel. Só que o Ramon Dias encontrou aí uma abertura de espaço. Primeiro, pela partida com o Ranielli, o Martins já é titular absoluto, esse é da Fiel, esse é sangue no olho. E a partida que o Ranielli fez ontem, ele não pode ser mais reserva desse time. Primeiramente, ele não pode ser mais reserva desse time. Então o Ranielli tem que ser titular porque ele dá essa manutenção para a defesa, o José Martins e o Ranielli, tá, Fiel? Mas ainda falando sobre a defesa, eu acredito, Fiel, mesmo o Corinthians tomando gol, mesmo o Corinthians falhando no setor defensivo, eu acredito que o Corinthians tem que treinar como titulares o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Porque tirando o gol, eles fizeram uma boa partida. Tem que manter os dois. Só que para manter os dois, você precisa treinar os dois como titular. Um inscrito me falou nesse canal, eu não vou me recordar o nome dele. O Corinthians jogou com tantas vezes time reserva no Paulistão que você está deixando de entrosar o time. Ele mesclou tanto, ele colocou... Quando não era time mesclado, era só os reservas. Quando não era os reservas, era titular na Libertadores. Ele mesclou tanto o time, tanto, que o time deixou de se entrosar. O time estava entrosado no ano passado. Esse ano é diferente. O Corinthians jogou poucos jogos, se você analisar, com o time titular absoluto. Porque ele não jogou, o time vai desentrosando. Você tem que colocar o que você tem de melhor para você entrosar o time. E é isso que está acontecendo devagarzinho, espero que continue assim. Por exemplo, se o Corinthians tivesse ido bem lá no Barcelona, tivesse ganhado de 1-0, ou se o Corinthians tivesse empatado, ele aqui, quarta-feira, Corinthians com uma soberba danada que tava, ele teria entrado com um time mesclado. Quanto vocês querem apostar? Ele teria aí, mesmo que tivesse entrado com o titular no primeiro tempo, no segundo tempo ele ia tirar todo mundo. Quanto vocês querem apostar, Fiel? Aí o time não consegue entrosar, o time não consegue entregar aquilo que tem para ser entregue. Então, a zaga do Corinthians foi bem, na minha opinião, só que tem que entrosar os dois, irmão. Mantenha titular o Félix Torres e o Gustavo Henrique. Treine os treinamentos com os dois zagueiros. Treine com eles, porque eu acredito que se o Corinthians treinar fortemente com o Félix Torres e Gustavo Henrique na zaga, o Corinthians pode encontrar uma zaga titular, porque o gol foi falho, mas jogaram a partida bem, tá? Detalhe, tem que treinar, filho. Tem que treinar. Aí sim o Corinthians consegue chegar no meio do ano, contratar mais um zagueiro para fazer sombra, ou um zagueiro para chegar para ser titular. E quem sabe eles conseguem se dar tão bem que possam virar até titulares do Corinthians. O Corinthians conseguiu uma evolução, basta treinar. Basta treinar, tá, Fel? Então, bora seguir falando do Corinthians aqui, porque também tem muitas informações. Porque agora vamos falar do setor ofensivo, né, meu irmão? Vamos falar de Rodrigo Garro, que é outro jogador na mesma característica que eu dei para vocês aqui no início do Memphis.
É um jogador que estava apagado no jogo, é um jogador que não estava jogando nada, mas ele precisou de uma bola para fazer a diferença. Na realidade, duas, né? Porque a primeira foi aquela cobrança de falta magnífica em que o goleiro fez uma ótima defesa. E lá no rebote, na jogada, o Rodrigo Garro, primeiramente, recebeu uma bola dentro da área, na perna esquerda, com dois caras na frente. A tendência ali era ele trazer para a direita e bater fazendo o arco. Qualquer jogador, vamos dizer assim, normal, faria isso. Só que a gente está falando de Rodrigo Garro. E o Rodrigo Garro recebeu a bola ali e na esquerda, na perna boa dele, ele achou um espaço entre os dois zagueiros. Tanto é que muita gente fala que aquela bola era defensável do goleiro, mas tinha muito jogador na frente e ele acerta uma pancada, não foi falha nenhuma. O goleiro ainda catou muito bem do Santos e ele faz um golaço. Esse é o Rodrigo Garro. Precisou de uma bola para fazer a diferença no jogo inteiro. Igual o Memphis, precisou de uma bola para fazer a diferença. Então, quando o jogador estiver mal, o Memphis está jogando nada, o Rodrigo Garro está jogando nada, você tem que manter esses caras em jogo, porque em uma bola apenas, eles fazem a diferença. Por exemplo, no jogo de ontem, Fiel, eu tava assistindo aqui com meu irmão, com meu primo, a gente tava numa galera aqui na torcida, na força positiva pro Timão. No jogo de ontem, eu, sinceramente, vou ser sincero pra vocês, eu tava pedindo a saída do Rodrigo Garro. Falei, cara, o Ramon tem que mexer, o Garro não tá relando na bola. E obviamente que eu tava errado, ele precisou de uma bola para fazer a diferença. Então esses jogadores que são craques de bola, que fazem a diferença, eles precisam realmente de uma única oportunidade para deixar o Corinthians em oportunidades de classificação, em oportunidades de gol, porque eles fazem a diferença. O Yuri Alberto não vamos nem comentar, não tem o que comentar. O Yuri Alberto tá fazendo gol toda a partida, cara. Toda a partida o Yuri Alberto tá fazendo gol, parabéns para ele. Detalhe, o Romero entrou muito bem ontem também, tá? Romero entrou muito bem, é outro jogador que vive uma boa fase, certo, Fiel? Então aqui o Corinthians tem uma oportunidade de título no Paulistão. Esta vitória do Corinthians deu para o Corinthians a possibilidade de classificação, porque o Corinthians entra com moral e eu acredito também nessa classificação. E não podemos deixar de mencionar um outro nome, que se chama Fabrício Angeleri. O seu segundo jogo pelo Corinthians e sua segunda assistência para gol. Porque quando ele recebe a bola do José Martínez, que tentou um bonezinho e enrola para ele, ele traz para o meio de fundo, ele olha para a área com a bola rolando, ele olha para a área e consegue achar o Rodrigo Garro naquele cruzamento rasteiro para trás. E ele estava longe do Rodrigo Garro. Isso é percepção, isso é lateral que sabe jogar bola. Se é o Matheus Bidu, o Hugo, com todo respeito, não ia achar aquele passe, não ia, Fiel. Então, é um zagueiro que faz uma contenção defensiva muito interessante, marca bem e tem características super interessantes ofensivas. Então o Corinthians, pelo segundo jogo, achou seu lateral, achou aquilo que estava precisando. E é isso, o Corinthians precisa achar agora, se esses dois zagueiros não conseguir firmar como titulares, achar no meio do ano os zagueiros que firmem, aí o Corinthians fica um elenco aí para disputar grandes títulos. Eu falei no início desse vídeo, não. Eu tô falando aqui neste canal, na maioria dos vídeos. O elenco do Corinthians, quem acompanha esse canal sabe, o elenco do Corinthians é bom. Falta pouco para deixar muito, muito bom. Falta algumas peças. E o Corinthians aí, infelizmente, errou nessa parte, não contratou o que tinha que contratar. Mas agora o momento é de torcer, o momento é de vibrar. Fiel, Ramon Dias respira. Por que está escrito isso na capa? Se ele classificar na Libertadores, e vai classificar, Ramon Dias não cai. E é isso, não tem o que fazer. O Ramon Dias no Campeonato Paulista, se ele não consegue o que ele conseguiu, esse feito enorme de 9 partidas, 9 vitórias, ele iria cair. Só que ele conseguiu. Isso não foi bom para o Corinthians? É a mesma situação agora. Ele tem que conseguir essa classificação e se ele conseguir, não tem como mandar embora. Não tem como, você vai tirar um treinador que está numa final do Paulista e se classifica para a fase de grupo da Libertadores? Não tem como, é manter. E assim como os jogadores evoluem, a comissão técnica pode evoluir também junto com o time e não fazendo os grandes erros que vem fazendo. Ontem, por exemplo, a comissão técnica do Corinthians, Ramon Dias e Emiliano Dias, acertaram tudo. Eles acertaram tudo. Na substituição, na escalação, foram ótimos com o Ranieri. Então é isso, eles também podem evoluir, Fiel, também podem evoluir. Agora, em caso de desclassificação, em caso de perca na final pro Palmeiras ou pro São Paulo, tá, Fiel? Aí sim o Corinthians pode pensar num novo treinador, se quiser interromper o trabalho, aí é tudo normal, eu até apoio. Mas em caso de classificação, aí não tem como mandar embora. Isso é informação, tá? Isso não é opinião, não. Isso é informação.
Certo, fiel? Está esboçado aqui para vocês a partida, o pensamento do jogo. O que vocês acham? Fiel, o que vocês acham? Eu quero que vocês comentem aí para a gente conversar todos nos comentários aqui do canal do Corintianeiro. Comentem, porque eu vou responder todos os comentários de vocês, sem exceção. Estamos combinados? Então, fiel, hoje, às 6 horas da tarde, tenho outro compromisso com você aqui, com vídeo sobre informações do Timão, inclusive sobre o mercado da bola. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!